nesse trabalho que nós estamos fazendo, inclusive estamos falando da mulher da dracma perdida, quando a Bíblia diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma? Olha que interessante o texto da palavra do Senhor. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma, não acende a candeia? Olha aí. Então, irmãos, quando a gente pensa nesse quesito, o ventilador está mudando a página aqui, melhor parar ali o ventilador. Quando a gente pensa, irmãos, nessa questão da restituição, de recuperar o que perdemos, de buscar de volta, de querermos, né, aquilo que já é nosso, mas que a gente perdeu. Então tem que haver esse propósito, igual essa mulher, que quando ela perde, ela não se contentou em ficar sem a sua dracma. Então a Bíblia diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma, qual é a primeira coisa que ela faz aí? Ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura com diligência. Então isso aqui é um ensinamento profundo para as nossas vidas, porque quando a gente perde algo, a gente tem que acender a candeia. E quando a gente fala de acender a candeia, fogo é algo que é algo vivo, não tem como não aparecer, não tem como não destacar. Eu me lembro dessa semana que teve aí um blackout, escureceu tudo, e o celular estava quase já no finalzinho. Então eu fui lá, acendi a lanterna, aquela escuridão tremenda aqui na cidade, aqui nessa região, mas aquele foco de luz foi suficiente para clarear, para dar visão. E muitas vezes a gente perde a dracma da autoestima. A gente começa a fazer um auto-julgamento e a dizer: eu não conquisto nada mesmo, eu nunca vou ser feliz mesmo, eu nunca vou ter nada na vida, nada de bom vai acontecer. E todas as vezes que acontece algo ruim na nossa vida, a gente diz: eu já sabia, minha vida é assim mesmo, é só sofrimento, é só tristeza, é só dor, não nasci para ser feliz. E começa-se uma série de auto-julgamento que vai só nos jogando cada vez mais para o chão. Na família ninguém gosta de mim. E quantos dentro de uma igreja vivem essa perca da autoestima? E tem muitos trechos aqui na palavra do Senhor que poderíamos estar lendo, muitos textos que falam a respeito disso, que mesmo dentro da igreja a gente cria, eu ouço essa frase muito, né? Abaixo a autoestima. A gente vai na igreja, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém me estende as mãos. E não poucas vezes vamos encontrar pessoas por aí dizendo: Deus não gosta de mim não, Deus não me ama não, Deus não vai me abençoar não. Mas essa não é a verdade. Então está escrito aí, capítulo 15 de Lucas, versículo 8. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Sempre lembrando aos irmãos, Lucas era um médico, era grego, ele não era judeu. Então diz aqui o texto, capítulo 15 de Lucas, versículo de número 8: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma dracma não acende a candeia? Vamos parar aí. O acender da candeia, o esclarecer, o iluminar. Sabe aquele lampião, aquele acordar: puxa, eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso viver essa situação.
E nessa noite, quem sabe até comigo, Deus está dizendo: ei, você vai ficar dormindo é quando? Sabe quando a gente tem um choque de realidade? Sabe quando a bateria do carro descarregou, que você tem que pegar um outro carro e ligar um fio naquela bateria e dar partida naquele carro e dar aquele choque na bateria, da carga da outra vir na bateria do carro? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É ligar através do cabo do Espírito Santo a graça dele, a misericórdia dele, a autoridade dele na nossa vida. E talvez você que está aí na sua casa: eu fui infeliz dentro de casa, minha mãe não gostava de mim, meu pai me maltratava, entrei num casamento, foi pior, na escola sofria bullying. Mas Deus hoje está dizendo: é hora de acender a candeia. Se tem candeia e tem azeite nela, só falta fogo. Esse é o primeiro passo, é o segundo passo da mudança. A primeira é reconhecer: está bem, eu entendo isso, eu compreendo que de fato pessoas se frustram na vida, eu compreendo que de fato pessoas ficam em depressão, eu compreendo que de fato pessoas têm tristezas profundas. É uma realidade isso. E aqueles que dizem que é demônio estão equivocados, é uma doença muito mais comum hoje do que a gente imagina. A opressão, a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade são coisas comuns. É tão interessante quando a gente vê esses filmes que lançaram por esses dias atrás aí, dos zumbis. Mas existem os zumbis sociais, são pessoas que vão apenas vivendo, não tem rumo, não tem destino, não tem propósito. Você olha para ela, o semblante, passa na rua, encontra com essas pessoas, estão cabisbaixo, não tem um sorriso, não tem um brilho no olho, não tem nada. Então não estão vivendo, estão vegetando, e no dia a dia estão mecanizadas. Como diz o brasileiro, estão no automático, mas não tem mais nada, não existe alegria. São pessoas tão infelizes que quando estão na mesa, diante de um prato de comida gostoso, um arroz, um feijão, uma salada, um ovo, não sente o sabor, não tem sabor. São tão frias que num calor não soam, a água não mata a sede, o sono não vem, é uma inquietação, um desespero e uma fome pelas coisas que não conseguem. E assim sempre, fracasso pós fracasso, derrota pós derrota, ainda mais no mundo capitalista, e o capitalismo em caos. Então essa é uma realidade muito triste para muitas pessoas. Aqui diz: ou qual uma mulher, talvez seja você, e posso dizer aqui mulher como pessoa, e não simplesmente uma mulher, mas ou qual uma pessoa, talvez um irmão, uma irmã, um jovem que viu os sonhos voarem, não conseguiu a faculdade, não conseguiu a mulher, a namorada que queria casar, não conseguiu a casa que queria, não conseguiu o carro que queria, a moto que queria, não conseguiu nada. E quando entra na igreja se frustra, porque o começo é bom, primeiros 6 meses é abraçado, é querido, mas depois alguém começa a olhar torto. Não deveria ter isso dentro das igrejas. Alguém começa a desprezar, porque o tênis dele é barato, a roupa é do brechó. Infelizmente isso não deveria ter dentro de uma igreja, não deveria existir isso na sociedade, mas existe. Então essa pessoa se frustra. A gente encontra aí pessoas e pessoas desviadas. A gente faz culto nas casas, a gente escuta as lamentações. É triste ouvir as pessoas dizendo: puxa, eu estava lá, mas passei por isso, por aquilo. Ninguém larga Cristo por causa de uma outra pessoa, mas de fato pela Bíblia alguém consegue colocar tropeços. Mas se nesta noite você está assistindo, está vivendo esse sentimento de perda da sua autoestima, frustração porque a vida passou, frustração porque você olha no espelho: eu nunca fui bonito, nunca fui bonita, eu nunca coloquei um sapato bom no pé, nunca comprei uma gravata boa, não consegui me formar, não tenho dinheiro, não tenho nada.
Acredita na palavra de Deus agora. Observa como essa mulher fez. Ela perdeu uma dracma que tinha uma importância muito grande para ela. Hoje não, mas no próximo sábado eu quero falar um pouquinho só na dracma, para você ver o tamanho da importância que esta moeda tinha na vida dela, o quanto valia para ela, o quanto vale para você ouvir essa palavra hoje, que Deus te quer sorrindo, que Deus te quer cantando, que Deus te quer de pé, não importa a circunstância. Hoje eu disse para uma irmã que está em cima de uma cama: irmã, Deus quer gratidão. É muito difícil ser feliz no sofrimento, é muito difícil cantar na dor, mas tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Então, meu irmão, minha irmã, deixa a palavra, junto com o Espírito Santo, começar a provocar a centelha, a faísca, que vai fazer a candeia da tua vida se acender, que vai fazer você voltar a ser feliz de novo, voltar a cantar. Eu poderia estar falando aqui de conquista de um bom casamento, eu poderia estar falando aqui da conquista de um bom emprego, eu poderia estar falando aqui da conquista de um bom carro, de uma boa conta no banco, mas Deus está falando que você precisa voltar a ser feliz, que você precisa, e se está afastado, voltar para a igreja, voltar a cantar, voltar a sorrir. Dor e sofrimento, vem aqui e pergunta ao meu filho, ou a minha filha está em São Paulo, a minha esposa, o que a gente já passou na vida. A Alex, no entanto, nasceu um pouco depois, mas a Jaciela que está lá em São Paulo, no entanto, vocês vão ver sempre a gente sorrindo, sempre feliz, porque quem tem o Espírito Santo não pode deixar a chama da vida, a centelha da vida apagar. Por mais que tem momento que a gente chora, a gente quer chutar tudo, quer largar tudo, mas o Espírito Santo conforta e nos põe de pé, e a gente volta a sorrir e continua fazendo a obra de Deus. A vida é assim, sempre vai existir, infelizmente, os altos e baixos, porque vivemos cercados de pessoas, umas são boas, outras são carinhosas, mas outras são terríveis. Existem pessoas que infelizmente têm maldades nos seus corações, mas Deus está dizendo para você se levantar de novo, e só tem uma coisa que te põe de pé: acender a candeia. Reconhecer que perdeu, a tua tristeza mostra. Reconhecer que caiu, o teu estado emocional mostra. Reconhecer que afastou de Deus, a tua ausência na igreja mostra. Reconhecer que você está frustrado quando você começa a reclamar, falar demais da vida, mostra isso. Mas hoje, tanto para você e para mim, é uma noite da gente parar com tudo isso e dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti como azeite na minha vida, porque o mesmo Espírito Santo é azeite e é fogo. Deixa essa palavra ser aquela chave, a ignição que vai acender o pavio. Deixa essa palavra ser a centelha que vai botar fogo nessa lâmpada da tua vida, que vai fazer você acreditar no poder da palavra de Deus, porque não tem outra coisa hoje, nesta noite, não tem outra interpretação nesta noite. São 10 dracmas. Talvez você diga: puxa, até vivo bem dentro de casa, até tenho dinheiro, mas eu não sou feliz. Talvez você diga: casei com um bom marido, com uma esposa, mas não sou feliz. É porque alguma dracma está perdida. E se não é a dracma da autoestima, talvez seja a dracma da presença de Deus, da graça de Deus. Ah, pastor, não, mas e se for a dracma da falta de perdão? Nós ouvimos um testemunho hoje de uma irmã que só recebeu um milagre, só o médico só assinou: você está curada. Depois que ela disse: por mais que ele não chegue nessa pessoa, mas eu estou perdoando essa pessoa, eu estou perdoando o meu marido, apesar de todo o mal que me fez, está perdoado. Então aprende isso. Talvez a dracma do perdão está fazendo falta, e aí você vai conseguir ser feliz, vai conseguir sorrir.
vai conseguir olhar para as pessoas veem, puxa, tem um brilho naquele olho, não tem só tristeza, não tem só sofrimento, e tudo que você vai fazer com ânimo, com vontade. As pessoas reclamam, pastor, tudo que o senhor quer fazer, o senhor fica falando, é alegria, é o prazer de fazer. E por mais que a gente faça e não dê certo, a gente começa de novo. A nossa vida é uma tentativa. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Você sabe? Não sabe. Muito menos o que vai acontecer amanhã. Você tem uma agenda. E se amanhã você não conseguir sair da sua cama? Você tem um programa. E se amanhã as circunstâncias mudarem? De repente você diz, amanhã eu vou para o meu emprego, o patrão diz, faliu. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz muito claro isso. O dia de amanhã não nos pertence. Então nesta noite, aproveita que Deus está falando. Deixa essa candeia da graça, do amor, da misericórdia, da presença de Deus, do poder do Espírito Santo ser aceso. Usa a palavra, a fé, para dar um start. Acredita na palavra de Deus. Roubou uma mulher de templo. E quantos que já subiram no altar e já cantaram, e Deus já usou, e já fez pessoas chorarem? Quantos que subiram numa tribuna como essa e já ministraram a palavra, e já disseram, olha, tem uma palavra profética para a tua vida, tem uma revelação, mas estão sofrendo hoje. O fogo apagou, o desejo, a vontade, como diz em espanhol, a gana. Falando em espanhol, Deus le bendiga a los hermanos, Deus los bendiga, que siempre están aquí mirando, asistiendo al culto. Que Dios bendiga a ustedes. Estamos hablando de la mujer que perdió una dracma, pero encendió la candela e la encontrou. Então, irmãos, a gente tem que acender a candeia. E acender a candeia é um processo. Faz igual essa mulher. Está triste? Perdeu? Tem uma razão que eu disse que no outro culto eu vou explicar por que ela estava triste. Porque ela teve que mexer em toda a casa. E o primeiro passo hoje é acender a candeia. Porque com a candeia apagada você não vai conseguir nada na vida. Com essa vida de estar sempre com a cara carrancuda, está sempre chateado, está sempre bronqueada com as coisas. Todo mundo é mau. Essa vida de interpretar as coisas toda a vida equivocada, sempre achando que aquilo está errado, aquilo não está certo. Enquanto você está achando que está errado, o outro que possa até estar fazendo errado, pelo menos está fazendo. Essa vida de passar pelas pessoas, não dar um bom dia, não dar uma boa tarde, e como cristão, como servo de Deus, nem estende a mão para dizer, paz do Senhor, está tudo bem. Isso não te leva a lugar nenhum. A candeia está apagada. Puxa, tem momento que a gente questiona assim, irmão Mateus. Tem momento que a gente reclama, é natural do ser humano. Mas a vida toda hora, todo o tempo, isso já é uma patologia. Já precisa de um tratamento. E muitas vezes não é o médico. Passa pelo médico, toma-se os calmantes para dormir, vai indo e vai tomando, mas não acende a candeia espiritual da sua vida. O médico vai cuidar do corpo. O médico vai fazer com que você tenha sono. E daí vai para a tarja preta, e quando vai ver, não tem mais volta. Não é mais fácil aceitar com Cristo? Não é mais fácil ter fé? Não é mais fácil acender a candeia? Sabe aquela luz da felicidade dentro da gente? Você só é infeliz quando alguém quer que você seja infeliz se você aceitar. Alguém de fora, você não deve aceitar que te faça infeliz. Por mais que te vire as costas, que te abandone, acredite no poder da palavra de Deus. Quem vai acender a candeia na tua vida não é esse, aquele, aquela, não. É você crer na palavra, aceitar a palavra da fé. Porque se Deus te fez, se Deus te criou, como a gente estudou aqui na matéria de ontem, Ele não te fez para viver frustrado, para viver derrotado e para ser infeliz. Então te posiciona nesta noite. Reconheceu que perdeu, que está frustrado, não tem coragem de ir na igreja. Tem um monte de gente com raiva de igreja. Tem um monte de gente dizendo, eu odeio tal pastor, eu odeio tal igreja. Enquanto você está odiando, o outro não está nem aí, está tocando a vida.
Deus está falando aqui até comigo hoje. Toca a vida com Cristo, acredita na Bíblia Sagrada, hoje, toma posição hoje, de começar a acender a candeia. E como, pastor? Puxa, se você não está indo para a igreja, vai ser complicado. Não, mas eu congrego em casa. Eu te digo, está completamente errado. Não, eu sou desigrejado. Quer seguir assim, mas está errado. É tão interessante, irmã, esqueci seu nome? Irmã Thaís. É tão interessante que tem um bocado de gente que, mas já fui naquela, não gostei, já fui na outra. Será que todas as igrejas são ruins? Será que todos os líderes de Deus são ruins? Será que todos os pastores estão errados? Ou será que a gente que está meio fora do padrão? Ou será que a lamparina está quase se apagando? Ou já se apagou? E se ela estiver quase apagando, essa é a noite de não deixar que ela se apague. E se ela se apagou, essa é a noite de voltar a acender. E tem que prestar atenção no que o Senhor está dizendo. Se perder uma dracma, poderia citar inúmeros exemplos aqui, que poderiam servir aqui como dracmas, inúmeras vertentes. A dracma do casamento, uma multidão de pessoas estão perdendo a dracma do casamento. Casa hoje, daí 3, 4 meses, separa. Tem casamento que não dura uma semana mais hoje, no mundo inteiro, principalmente dentro das nossas igrejas. A dracma da família, gente, não dá nem vontade de ver reportagem mais. O tanto de filhos tirando a vida de seus pais, o tanto de pais tirando a vida de seus filhos. O que é tão triste, a dracma do conceito de família, do amor, de pai para filho, de filho para pai, se acabou. A dracma do amor conjugal, do amor fraternal, do amor fileus, poderia citar aqui os 4 tipos de amor no grego, se acabou. E por que se acabou? Porque a dracma do amor ágape, do amor divino, se foi. E por que se foi? Foi Deus que se foi? Não. Deus não se vai do homem, é um homem que se vai de Deus. É um homem que se afasta. Por isso as lamparinas se apagam. Então a gente precisa voltar a acreditar no poder da palavra de Deus. A gente precisa voltar à oração. A gente precisa voltar a ter coragem de sentar numa cadeira, num banco de igreja. Antigamente era banco, hoje é tudo cadeira, poltrona, né? Está mais confortável e o povo vem menos. Antigamente a gente sentava, eu me lembro, ainda adolescente, um banco até feito pelos próprios irmãos ali, meio rústico. O chão não tinha piso não, era vermelhão, e muitas vezes não tinha nem vermelhão, era aquele cimento grosso, mas mesmo assim a gente ajoelhava. Alguns que não conseguiam, colocavam um lenço, um pano, mas a igreja orava. A dracma da oração se acabou, se apagou, e aí a gente tem doenças, mas não recebe a cura. A dracma do amor fraternal se acabou. Irmãos têm problema, mas eu não levo o quilo na igreja para ajudar, eu não estendo minhas mãos. Quando antes não era assim, nem a casa de Deus, o próprio prédio, a gente largava. A gente tinha tanto amor que a gente ia lá com tinta, com cimento. Hoje acabou tudo isso. E pensa isso dentro de uma casa. Um irmão não ajuda o outro, um pai não ajuda o filho não ajuda o pai. Isso é raro. Quando tem, merece ser aplaudido. Mas quantas vertentes da dracma eu poderia citar aqui? A dracma do respeito, a dracma da simplicidade, da humildade. E tristemente, com muita dor no coração, eu tenho que falar da perda da dracma da presença de Deus, do poder de Deus. Quando a igreja deveria estar conquistando mais, a igreja vai perdendo cada dia mais, porque está faltando a unção,
a presença do Espírito Santo, porque a dracma da desunião, da divisão, ocasiona esse efeito que eu chamo de desacelerar o avivamento, o poder de Deus na igreja. Mas é porque Deus mudou? Não, fomos nós que mudamos, mas dá tempo, porque essa mulher reconheceu, e ela também representa os tipos de igreja que perderam a graça, a presença de Deus, como representa os tipos de pessoas que se afastaram, que se tornaram crentes da nova era, que hoje, antigamente era para quem ir na igreja todos os dias, e a igreja diminuiu. Por quê? Porque você tinha lá a segunda oração, outros tinham ensinos, na terça ensaio, outros tinham na quarta culto do milagre, todas as Assembleias de Deus tinham unção para os enfermos, e aí vinha na sexta, outra programação, e vinha vigília, e vinha matutino. A gente ia para a igreja orar 5 horas da manhã, ficava, depois criou-se a escola dominical, ficava na escola dominical, era assim. Nós pastoreamos uma igreja que os trabalhos começavam antes das 7 da manhã com orações, e aí vinha a escola dominical, aí vinha os departamentos saindo, e até a tarde, muitas vezes ainda sobrava tempo, para correr em casa, almoçar e pegar uma caixinha, um microfone e ir para a rua e dizer que Jesus salva, e voltar para a igreja antes do culto, que ainda tinha outro departamento para ensaiar, e ainda tem o culto. Mas nós fomos diminuindo, largando a dracma do compromisso, a dracma da fidelidade, a dracma da vontade, a dracma do respeito às coisas de Deus, foram se perdendo, e nenhuma atitude foi feita para reverter isso. Hoje a gente vê eles, pastores, sofrendo, porque sequer conseguem formar obreiros, e quando formam um grupo, é uma brigaiada, a dracma do respeito e do temor a Deus. Mas esta é uma noite para repensarmos nisso, e só se conquista, irmãos, não é com conversa, com historinha, não. Tem que falar a verdade. Se não acender a candeia, não vai funcionar. Se não tiver o fogo do Espírito, o azeite do Espírito, o brilho da glória de Deus, não vai funcionar. E o que vai acontecer? Nossas famílias continuarão fracassadas, nossas vidas continuarão quebradas, nós não conquistaremos, nós não avançaremos, muito menos vai ser restituído aquilo que perdemos, porque nós não vamos ter interesse de correr atrás. Parou mesmo, acabou mesmo, eu não vou mais, estou largando, porque a dracma se apagou. Agora pasme, a lâmpada se apagou e a dracma se perdeu. Quando a lâmpada se apaga, não tem jeito, não vai encontrar. Eu estou segurando aqui, mas vou ter que falar. Nesta noite, para concluir esse assunto da dracma perdida e da candeia, que se não achar, se não acender, não vai achar a dracma, eu tenho que lembrar a história das 10 virgens. Quando fala-se de candeia, o assunto é acender a candeia. Para encontrar todas essas dracmas da graça, da unção, do poder, do avivamento, da conquista, para querer de volta aquilo que perdeu, tem que acender a candeia, senão não vai achar a dracma. E é loucura ter a lâmpada apagada. A Bíblia diz da parábola das 10 virgens, e é à meia-noite que as coisas acontecem, e vem o pregoneiro, e vem o atalaia gritando, aí vem o esposo saindo ao encontro à meia-noite. Ora, quem é que espera alguma coisa à meia-noite? Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de correria, a maioria à meia-noite está dormindo, está cansado, talvez já entrando naquela fase do sono pré-profundo ou já profundo, que pode desabar o mundo, fica difícil acordar. Mas 10 virgens estavam indo para as bodas, foram convidados para serem representações no casamento, era comum, e todas elas tinham suas lâmpadas acesas, e elas tinham que manter essas lâmpadas acesas, as candeias acesas.
Acontece que o cansaço foi tanto que a Bíblia diz que todas adormeceram. Aí vem a questão da prudência, vem a questão da sabedoria, vem a questão de se estar preparado. E quando se começou a ecoar, aí veio o noivo, sai ao encontro, olha, vai acontecer o casamento, vocês estão aí para iluminar o noivo, para iluminar o caminho, vocês virgens têm que estar preparadas. E na hora que elas acordam desesperadas, 5 delas pegam suas lâmpadas, elas estão acesas, a chama está bem viva, está iluminando bem, mas tem 5 delas que olha, estou com pouco azeite, e você, eu também, não vai dar para chegar, e agora? Prestaram bem atenção? Não vai dar para chegar, e agora? Chegaram para as outras 5 e disseram, vocês podem prestar azeite para nós, que as nossas lâmpadas estão se apagando. Gente, muito cuidado, estamos perto da meia-noite no mundo espiritual, já começa a ecoar, aí vem o noivo. Isso não está sendo muito pregado não, arrebatamento da igreja, mas o noivo está chegando, os sinais estão mostrando, e os sinais que mais hoje estão aparecendo, irmã Thaís, é dentro das igrejas, é o esfriamento espiritual, é a perca da presença de Deus, a perca da vontade de servir ao Senhor. As virgens estão adormecidas, ninguém quer mais nada com nada, está difícil. Hoje você não pode mais fazer um culto e orar para Jesus batizado com o Espírito Santo, porque ninguém nem sabe quem é o Espírito Santo. São Paulo continua falando através do seu livro, vocês já receberam o Espírito Santo? E alguém diz, mas o que é isso? Nem ouvi falar. Coisas que eram muito ensinadas se perderam. Dons espirituais, para que falar de dom? Quem que quer dom hoje? Quem busca isso? A gente só quer brigar na igreja, a gente só quer ser artista na igreja, briga por causa de hino, briga por causa de pregação, briga porque o outro passou no meu pastor, briga por tudo. Dracmas perdidas, lamparinas apagadas, candeias apagadas, mas o grito está ecoando, aí vem o noivo, com a tua lamparina apagada ou não, ele virá. Então cabe a mim hoje, a você hoje, se nos preocuparmos com isso, porque o noivo vem, o Espírito Santo está aí, gritando, o noivo vai chegar. Acorda, crente, acorda, igreja, desperta, irmão, desperta, irmã, porque na hora que o noivo aparecer, que notar que não tem mais azeite, que perdeu o Espírito Santo, que a lâmpada apagou, perdeu o brilho da glória de Deus, é tarde demais. E não adianta pedir para o outro ajudar. A salvação individual, ouvimos hoje no culto lá na família, pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva, primo não salva, pastor não salva amigo. Isso não vai acontecer. É você que tem que se preocupar, é eu que tenho que me preocupar em ver se a minha lamparina, se a minha vasilha, se a minha candeia está acesa, e se tem azeite de reserva. E azeite de reserva se consegue ouvindo a palavra, indo para a igreja, orando, buscando a Deus, fazendo a obra. É assim que se consegue azeite de reserva, é trabalhando, é produzindo para o reino de Deus. Não adianta ficar na zona de conforto. Eu não gostei daquela igreja, eu vou para outra. Você pode trocar de igreja o quanto você quiser, o problema não está na igreja. Já falei isso várias vezes. Se a candeia está apagada, não vai resolver. Quando as 10 virgens acordam, quando elas despertam, 5 percebem, irmão Mateus, que a lamparina está apagando, mas era tarde demais, meia-noite. Se hoje meia-noite, aqui 7 horas da noite, 8 horas, o comércio está fechado, vai comprar onde? Será que se eu sair agora eu acho depois material de construção aqui aberto? Depende muito do lugar, mas antigamente nem isso tinha. Ia comprar onde? Ela disse, e agora? Não tem onde comprar. Vamos pedir emprestado, irmão. Não existe unção emprestada, viu? Não existe oração emprestada.
Não dá para emprestar a leitura da Bíblia do outro. Não dá para emprestar a presença do culto do outro. É tu que tem que se posicionar. Não tem como emprestar isso. Você não dá para emprestar a salvação. Ó, Jesus vem dizer: me empresta a sua salvação. Não tem como. Não dá para emprestar a presença de Deus, gente. Azeite do Espírito Santo não tem como emprestar. Ou tu tem ou não tem. Quando elas pediram para as outras 5 virgens, elas disseram assim: olha, por que a gente ia deixar faltar para nós, se falta para vocês? Elas disseram assim: não é caso que falte a nós, é a vós. Isso aí é porque vocês descuidaram. Se a gente tem, por que vocês não tiverem reserva? Então agora a gente empresta para vocês, tem ainda uma caminhada até chegar na casa do noivo e vai faltar no caminho para nós. Então antes, vocês vão aos que vendem e compram. Mas onde é que eles vão comprar azeite agora? Era tarde demais. Escuta isso: acende essa candeia antes que seja tarde demais. Volta para o teu lugar, volta para a presença de Deus, volta a ser a pessoa que foi. Conquiste a dracma que tu perdeu, e só vai conquistar, não é culpando os outros, não. Eu saí por causa daquele, eu saí por causa do Joaquim, eu saí por causa do pastor Osmar, eu saí por causa do pastor José, eu saí por causa da líder, eu saí. Não, tu saiu porque a candeia apagou. Salvação individual. Volta para o teu lugar, acende a candeia. Ah, meu casamento acabou porque não vigiou. Conserta com a esposa, conserta com o marido, conserta com os filhos. Faz uma aliança, porque o noivo está chegando. A trombeta vai soar e vem o noivo, e tu não vai ter azeite. E ninguém vai te emprestar, porque não é porque não quer, porque não pode. Sabe como a Bíblia classifica isso, Mateus? As 10 virgens. A Bíblia diz: 5 prudentes e 5 loucas. Então, crente que perde dracmas e não tem azeite na candeia, a Bíblia chama de crente doido, crente louco. Como que tu vive uma vida assim, meu irmão? Como que tu vive uma vida sem o Espírito Santo e tem coragem de ser crente? Então Deus está dizendo para mim: não seja doido, não perca a minha presença, não perca a minha graça. E o que me faz perder a presença de Deus? Olha o exemplo de Davi. É aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. E o que é que a gente faz que não agrada a Deus? Hoje chamam de infração, é cometer um erro, mas é pecado mesmo. O pecado desagrada a Deus, nos afasta de Deus. Então, você que está em casa, e nós que estamos aqui, não vamos ser candeia apagada não. Senão, se a gente perder dracmas, a gente não recupera. Candeia apagada, na parábola das 10 virgens, são chamados de nécios. É uma loucura. O que Deus está dizendo na palavra é loucura viver com a candeia apagada. Então não cometa essa loucura. Volta para a igreja, volta a acreditar na Bíblia, volta a orar. Ou igreja do Brasil, volta a fazer missão, volta a evangelizar. É uma loucura ser um pastor sem chamado, sem graça, sem a palavra da revelação, sem a visão de Deus. Olha que eu estou só no primeiro ponto, com a mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a candeia. Eu não falei ainda das 10 dracmas, eu falei da candeia hoje. E candeia é o que? É lampião, é vida, é alegria. Quando você vê aquele irmão que passa todo emburradão aí, é a lamparina apagada. Seja feliz, meu irmão, com carro sem carro, com casa sem casa, com chinelo sem chinelo, com sapato sem sapato, comendo carne ou fritando ovo, não tem problema, seja feliz. Ah, tem arroz puro, agradece, tem gente que nem isso tem. Seja feliz, aprenda a sorrir, acende a candeia e vai mostrar o caminho para você ter a bênção, porque a Bíblia diz que o Senhor agrada a prosperidade dos seus filhos. É promessa de Deus isso também. Não sou pregador de prosperidade não, mas o que a Bíblia diz a gente fala. A Bíblia diz que a riqueza é o dom de Deus e ponto final. Mas tem que ter a candeia acesa, tem que ter vontade, tem que ter garra, tem que ter firmeza. Evangelho não é para quem se rende à toa à situação da vida, não. Evangelho é para quem paga preço. Eu nunca vi um homem de Deus, desde o Antigo Testamento, servir a Deus e ter vida fácil. Não tem não.
tem prova, tem luta, a gente tem um inimigo que se levanta, e se tu ficar olhando para um lado e para o outro, tu vai cair. Então deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida, te encher da graça e da unção, bota azeite nessa candeia, escuta essa palavra, manda para outro que está desanimado, diga: irmão, agora é hora de se animar, é hora de se levantar, porque a meia-noite está chegando e não vai dar tempo para pedir perdão para ninguém, não vai dar tempo de consertar com pastor nenhum, não vai dar tempo de ir na igreja reconciliar. É melhor acender a candeia agora, fazer tudo agora, deixa Deus te mostrar qual foi a dracma que tu perdeu, que tudo para ti está errado, que todo mundo está errado, todas as igrejas estão erradas, todos os pastores estão errados, candeia apagada. Deus vai te mostrar onde foi que tu perdeu alguma dracma, e se tu lembrar, o Espírito Santo está falando comigo aqui agora, se tu lembrar, tu não era assim, tu cantava com alegria, tu tocava com alegria, tu chorava, pregava com amor, estava na igreja com vontade, era o primeiro a chegar, seja o que fosse, se fosse até para limpar, pintar, arrumar, estou aqui, pastor, estou aqui. Hoje tu está desanimado, sem vontade de nada, mas o Espírito Santo quer que você tenha a sua candeia acesa. Se ainda existe candeia, se tu ainda é vaso de Deus, que candeia é um vaso. Se tu ainda é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho certeza, se acreditar nessa palavra, tiver fé, porque é a palavra que produz fé, o azeite vai ser gerado na tua vida, o Espírito Santo vai te incendiar, vai acender, e você vai voltar a ser uma lamparina acesa, um vaso cheio da graça, da unção, da presença de Deus. Deus vai voltar a te usar, você vai voltar a ser aquela bênção para a vida das pessoas, aquela bênção para a vida do seu pastor, aquela bênção para a vida da tua igreja, e a tua vida social vai mudar. Aprendemos na lição aqui ontem sobre a vida espiritual, a vida moral e a vida espiritual. Esses 3 pontos na tua vida será restaurado: corpo e alma e espírito, servindo a Deus com uma lamparina, com um vaso cheio da graça e da presença de Deus. Então, queridos, semana que vem nós vamos aprender a dar valor à dracma, como essa mulher deu, saber por que ela tinha que procurar essa dracma a todo custo. Mas hoje aprove Deus dizer para mim e para você, primeiro para mim, eu não posso ser uma lamparina apagada. É loucura viver sem a presença de Deus. Então busque ao Senhor, consagre tua vida, bote tua vida no altar e leia esse texto para todos os sábados, tirando o sábado de ceia e de reunião, nós estamos aqui, mas não sei, dá para falar também. Nós vamos aprender muita coisa sobre esse tema da restituição, e hoje foi restituir o brilho da graça de Deus, restituir o azeite da presença do Espírito Santo, da unção de Deus na tua vida, restituir o poder, o chamado, restituir a alegria, a vontade, o prazer. E ainda tem mais um ponto. Enquanto o Alex vem aqui para louvar o Senhor com o último hino, tem mais um ponto. Lamparina acesa é testemunho para os demais. Ninguém esconde uma lâmpada debaixo da mesa, debaixo da cama, mas põe lá no velador, para que todos vejam. Então as pessoas vão olhar para o teu testemunho, para a tua vida como filho de Deus, filha de Deus, servo de Deus, serva de Deus, e vão dizer: ali está um santo homem de Deus, ali está uma mulher sábia que edifica a sua casa. Acenda a tua candeia, busque a Deus, e não perca no próximo sábado